A história gira em torno de um garoto do ensino médio chamado Yatsuya Yusuke, que tem uma aparência fria e distante e olhos sem emoção que facilmente fazem os outros sentirem sua indiferença e resignação em relação à vida. Ele não possui talentos especiais, não se destaca na multidão e é um tanto excêntrico e retraído. Dia após dia, Yusuke vai regularmente à escola, então retorna silenciosamente para seu pequeno quarto, onde passa a maior parte do tempo jogando videogames, o único hobby que pode ajudar seu humor a escapar do tédio da vida real. Apesar de viver uma vida tão reclusa, Yusuke desenvolveu sentimentos por Shindo-yu, a flor da escola, uma garota perfeita tanto na aparência quanto no desempenho acadêmico, que está no extremo oposto do espectro social dele. Em um momento, enquanto faz a faxina, os olhos de Yusuke inadvertidamente se voltam para Shindo, e ele pensa consigo mesmo que ambos pertencem a dois mundos que não têm pontos de interseção. No entanto, naquele momento aparentemente comum, algo inesperado acontece. Assim como a lousa na sala de aula exibe repentinamente imagens de flores estranhas, o corpo inteiro de Yusuke começa a desaparecer e gradualmente some do espaço familiar. Ele é subitamente transportado para uma terra estranha, um mundo imaginário, cheio de criaturas gigantes e muitos monstros de formatos bizarros. Embora seu tamanho e presença pudessem facilmente assustar qualquer um, estranhamente eles não se apressam imediatamente para atacar Yusuke. Antes que ele possa entender o que está acontecendo, Yusuke encontra Shindo, a garota que ele secretamente admira, e outro colega de classe chamado Kusu. Acontece que ambos já experimentaram este mundo fantástico antes. Então, eles parecem completamente calmos, como se viajar entre dimensões não fosse mais surpreendente para eles. Logo depois, uma figura com uma aparência bizarra, um corpo esquelético e um rosto grotesco aparecem, assustando Yusuke. No entanto, este personagem acaba sendo o guia para o grupo de estudantes, servindo como um mestre de jogo no mundo da missão, para o qual foram puxados. Ele é quem dá a Yusuke e seus dois amigos as instruções necessárias para sobreviver. Neste lugar, os três recebem uma importante missão, confiada pelo chefe da aldeia. Eles têm apenas 14 dias para completar a tarefa atribuída. Após cada desafio que superarem, sua equipe será complementada com um novo companheiro. Isso pode parecer que tornaria a jornada mais fácil, mas a realidade não é tão simples. Quanto mais pessoas se juntam, maior a dificuldade, trazendo incontáveis perigos imprevistos. Logo em sua primeira batalha, Yusuke paga um alto preço por sua falta de experiência e ação impulsiva. No entanto, o sistema do jogo permite a ressurreição em 30 segundos, contanto que pelo menos um membro do grupo sobreviva. Graças a isso, ele retorna rapidamente, carregando um sentimento de fracasso e uma clara consciência de que precisa mudar. Ele não pode continuar vivendo dependendo dos outros se quiser sobreviver. Utilizando sua inteligência e reflexos, aprendendo com videogames, Yusuke elabora um plano para levantar poeira e obscurecer a visão do monstro. Então, de repente, avança, sacrificando-se para criar uma oportunidade para Shindo e Hakozaki atacarem. Embora todos os três sejam derrotados imediatamente depois, contanto que um deles reviva antes do limite de tempo, o ciclo de ressurreição continuará a operar. Graças a esta regra, o grupo finalmente consegue derrotar o primeiro monstro que encontra. Após cada missão, o sistema permite que eles façam uma pergunta para aprender mais sobre este mundo. Em tentativas anteriores, Shindo e Hakozaki estavam curiosos para saber quem estava por trás de tudo isso. A resposta que receberam foi uma verdade surpreendente. Aqueles que controlam o jogo vêm todos do futuro. Uma dimensão além da compreensão do mundo atual. O verdadeiro propósito do jogo permanece incerto. Eles sabem que são apenas pequenos peões em um jogo de xadrez maior. Depois de compreender um pouco a natureza desse mundo estranho, Yusuke decide treinar suas habilidades de combate sozinho. Em vez de continuar a depender de seus companheiros de equipe, ele se aventura na floresta profunda onde monstros vagam na escuridão para treinar sua força física e coragem. No entanto, durante sua ausência, uma tragédia ocorre quando Yusuke retorna. Ele testemunha uma cena assustadora. Shindo e Hakozaki deitados no chão, seus corpos cobertos de sangue. O perpetrador deste massacre é uma criatura gigante. No momento em que Yusuke testemunha, seus dois companheiros de equipe caem nas garras brutais do monstro. Yusuke percebe que se ele também for eliminado naquele momento, toda a equipe desaparecerá permanentemente, sem o direito de renascer, sem a chance de recomeçar. Esse pensamento o obriga a se levantar, apesar de seu corpo ainda tremer de medo. Sob o luar fraco, Yusuke tenta arrastar o moribundo Hakozaki para frente, enquanto continuamente fala palavras de consolo. Ele exorta Shindo a deixar a área perigosa
perigosa. Ir para a aldeia mais próxima, onde receberão sua próxima missão. Quando amanhece, a luz do sol dispersa o frio persistente no chão. Quando se acalmam, ambas as garotas percebem uma verdade horrível. Se uma parte do corpo é comida por um monstro, mesmo quando ressuscitada, essas partes não podem ser restauradas ao seu estado original. Essa condição coloca o grupo em uma posição passiva, forçando-os a buscar apoio dos aldeões, aproximando-se do líder da área. O único que pode designar a próxima missão. Embora não totalmente recuperados, eles ainda tentam alcançar a vila. Cercada por montanhas sombrias e floresta densa, os moradores dali, que estavam esperando pelo aparecimento de guerreiros invocados, rapidamente reconheceram os três como heróis. No entanto, o que os espera depois rapidamente transforma a atmosfera de esperança em peso quando eles encontram o chefe da vila. Aquele homem abatido atribui ao grupo sua próxima missão: eliminar o próprio monstro que quase matou Yuzuki. No dia anterior, uma criatura sanguinária com força muito além das capacidades daqueles que acabaram de entrar neste mundo. Diante desse requisito, os três não conseguem esconder sua confusão. A situação atual é muito precária. Os recursos estão quase esgotados e cada decisão deve ser extremamente cuidadosa. No entanto, apesar de enfrentar o perigo, Yusuke se sente animado com sua jornada pessoal, enquanto Shindo e Hakozaki não caírem simultaneamente. O sistema de ressurreição ainda manterá a formação da equipe. Naquela noite, Yusuke entra novamente na floresta, caçando monstros sozinho, pensando que subir de nível não é mais apenas sobre sobrevivência, mas também a única maneira de se tornar útil, digno do papel que este mundo lhe confiou. Por acaso, enquanto procura alvos de treinamento, Yuzuki vê um círculo de luz fraca aparecer em uma clareira. Este é um tipo de memória virtual, de uma conversa entre Shindo e Hakozaki. Nessa conversa, Shindo pergunta a Hakozaki sobre o próximo membro que o sistema convocará na próxima missão. Ela expressa interesse se o menino aparecer, tendo até esperado que seria acompanhada por um campeão nacional de judô. No entanto, o que Shindo realmente quer saber não é sobre habilidades de combate, mas os sentimentos pessoais de Hakozaki. Por quem ela se importa? Em quem ela confia? Em vez de responder diretamente, Hakozaki evade a pergunta, mencionando sua visão sobre os garotos, a maioria dos quais são rudes, vulgares e agem de forma insensível. Ela nunca depositou sua confiança neles. Shindo parece concordar com esse pensamento, fazendo com que Yusuke, que está observando de fora, só consiga forçar um sorriso. Se tivessem interagido com ele antes, certamente teriam uma perspectiva diferente. À medida que a atmosfera do segmento de memória se acalma gradualmente, Shindo repentinamente revela que a pessoa que ela espera que seja invocada a seguir é Yusuke. No entanto, essa informação importante é perdida, porque Yusuke, no presente, está distraído, ocupado pensando na possibilidade de lutar, ao lado de três belas garotas na equipe. Sua mente divaga em fantasias bobas, não ouvindo a parte final do diálogo. Ao retornar à vila, a paisagem pacífica inesperadamente o lembra de sua cidade natal na infância, no campo pacífico, onde ele já teve um amigo próximo. A vida mudou quando Yusuke se mudou para Tóquio, onde ele sempre sentiu a estranheza nos olhos das pessoas. Tanto professores quanto amigos pareciam distantes, com um desprezo silencioso permeando cada olhar. Lembranças daquela época de repente voltaram à tona, incendiando um desejo ardente em seu coração de provar seu valor. Sob a pressão do passado, Yusuke se esforça ainda mais no treinamento. Mesmo tendo que lutar sozinho contra monstros ferozes, ele ainda espera que, ao atingir o nível 10, sua força seja suficiente para enfrentar o desafio que se aproxima. No entanto, esse esforço é rapidamente interrompido por notícias surpreendentes. O sistema anuncia repentinamente que Hakozaki morreu em batalha. O pânico se espalha por sua mente. Apesar de estar no meio da floresta, Yusuke imediatamente se vira e corre de volta para a aldeia o mais rápido possível. Ao chegar, ele não reconhece mais o espaço familiar. Fumaça densa sobe de casas em chamas. O som de pessoas gritando em terror ecoa por toda parte. O monstro que quase o matou antes retornou, desta vez atacando diretamente seu esconderijo final, em meio à vila envolta em chamas vermelhas. Yusuke vê outro círculo de memória, brilhando em um pequeno canto de uma casa desabada. Quando ele o toca, vê imagens de Hakozaki, praticando diligentemente a luta de espadas todos os dias. Apesar de seu corpo, no mundo real, ser muito fraco, sempre precisando de remédios para sustentar a vida. Ao contrário dessa aparência frágil, dentro do mundo do jogo, ela se torna uma pessoa forte, trabalhando duro para não ser um fardo para seus companheiros de equipe. Este momento
momento pesa muito sobre Yusuke. Seus pensamentos egoístas anteriores de viver para si mesmo e jogar pela emoção são varridos por uma onda intensa de emoção. Sem outra escolha, ele decide enfrentar a criatura, espalhando terror sobre a vila sozinho, sem hesitação em seu coração. Yusei corre em direção ao monstro, atacando, para bloquear seu avanço e criar uma oportunidade para outros escaparem. No entanto, a diferença de poder é muito óbvia. Apenas um golpe da besta lança seu corpo para longe, caindo no rio frio próximo. Nesse mundo estranho, uma das regras mais vitais que os jogadores devem lembrar é a lei da ressurreição. Cada membro da equipe, se infelizmente morto, será revivido após um período de 30 segundos. No entanto, isso não é tão simples quanto parece. Uma vez que essa pessoa renasce em uma situação perigosa, por exemplo, dentro do alcance de ataque de um monstro e incapaz de escapar do perigo, ela pode morrer imediatamente novamente. Nesse caso, o processo de ressurreição será temporariamente congelado até que pelo menos uma pessoa do grupo sobreviva. Tempo suficiente para ativar o sistema de renascimento. Tendo caído nesta situação, tanto Shindo quanto Hakozaki estão presos dentro do estômago do monstro gigante. Estando ainda dentro do seu corpo, quando ressuscitados, eles imediatamente perdem suas vidas novamente antes que possam reagir. O sistema, portanto, para de fazer a contagem regressiva. A ressurreição é pausada, tornando a situação extremamente crítica. Enquanto isso, Yusuke, o único que ainda mantém sua vida, move-se constantemente pela área de batalha. Ele corre enquanto observa cada salto do monstro gigante perseguindo-o. Com observação atenta, Yusuke percebe que esta criatura não avança em linha reta, como monstros normais, mas usa saltos, como um sapo. Se ele conseguir calcular a trajetória e o alcance de cada salto, ele pode escapar da zona de perigo, minimizando o risco de aproximação. No entanto, a estratégia de evasão constante não é uma solução a longo prazo. O corpo de Yusuke fica cada vez mais cansado, cada músculo começando a doer pelo movimento contínuo. Em um momento em que ele parece incapaz de continuar, a criatura de repente se aproxima, desferindo uma mordida extremamente poderosa que quase pega sua cabeça. Naquele momento de vida ou morte, por trás aparece a silhueta de uma criatura azul, o monstro que Yusuke havia poupado ao subir de nível antes. Sem hesitação, ele saca sua última arma utilizável, atacando tão rápido quanto um raio, o suficiente para derrotar o alvo. Um resultado que não decepciona. Após o golpe fatal, o sistema anuncia que Yusuke atingiu o nível 10 e, simultaneamente, a função Roda do Destino é reativada, dando ao jogador uma oportunidade única de mudar o destino. Quando a roda para, o resultado exibido o surpreende e o encanta. A próxima classe que ele adquire é a de chefe. Embora um tanto desafortunada em comparação com guerreiro ou mago, a habilidade especial da classe de chefe é muito útil. Na situação atual, permite que Yusuke veja os órgãos internos e a estrutura dentro dos corpos das criaturas. Uma grande vantagem para encontrar maneiras de resgatar seus companheiros. Agora, graças à sua nova habilidade, ele descobre o local exato, onde Shindo e Hakozaki estão aprisionados no estômago do monstro. Não perdendo a oportunidade, Yusuke se aproxima imediatamente do monstro, usando sua lâmina afiada para rasgar um longo caminho através da barriga, abrindo amplamente a espessa camada de carne que cobre os órgãos internos. Assim que a cavidade abdominal é aberta, os corpos de seus dois amigos caem, cobertos de fluido pegajoso. Graças a não estarem mais engolidos, eles estão oficialmente ressuscitados mais uma vez, retornando à linha de batalha. A cena emociona profundamente os três. Embora ninguém diga uma palavra, seus olhos dizem tudo. Espiritualmente reforçados, Yusuke e as duas garotas imediatamente se coordenam para criar um ataque em pinça. O monstro não pode mais pular devido à sua ferida não cicatrizada, reduzindo significativamente sua velocidade de movimento. Apesar de possuir apenas habilidades básicas de combate, Shindo e Hakozaki, mesmo assim, fazem o possível para se coordenar com o companheiro. No entanto, diante do poder esmagador do monstro gigante, ambos são rapidamente derrotados e forçados a retornar ao ciclo de ressurreição. Enquanto isso, Yusuke, o único que ainda mantém a capacidade de se mover, encontrou um ponto fraco em seu corpo. Uma pequena ferida que ainda não cicatrizou. Não perdendo a oportunidade, ele corre direto para a boca da ferida, esfaqueando diretamente de dentro dos órgãos internos, fazendo com que perca sua capacidade de resistir. O preço por essa ação imprudente é a morte imediata. No entanto, o monstro ainda está controlado. Imediatamente após a ressurreição, Shindo, o membro mais inteligente do grupo, continua o plano final. Usando um cajado
especial para perfurar o crânio do monstro. Quando o ar entra, a mudança repentina na pressão interna faz a cabeça explodir. A batalha termina, a missão é concluída, e o grupo de jogadores retorna ao estado normal, um por um. O resultado final mostra que a pessoa que mais subiu de nível é Yusuke, que originalmente tinha a classe de fazendeiro, não era forte a princípio, mas teve muitas oportunidades de acumular experiência. Em contraste, Shindo, a única maga, não contribuiu com quase nada notável. Seu aumento de nível é modesto. Ao estar diante do mestre do jogo para receber recompensas após a missão, Yusuke faz a importante pergunta de o que os espera no final do caminho da missão. A resposta não é clara, no entanto. Um futuro segmento de memória aparece, uma cidade mergulhada em ruínas, humanos invadidos por monstros de cima, sem esperança restante. Essa imagem se imprime profundamente na mente de cada pessoa, criando uma sensação de extremo desconforto após o término da sequência de imagens. O grupo é enviado de volta ao mundo real. Embora o tempo no jogo pareça ter se esticado, no lugar que deixaram, o relógio ainda aponta para o exato momento inicial. Nada mudou em termos de tempo, mas as emoções no coração de cada pessoa se transformaram completamente. Shindo sai rapidamente, retornando ao seu trabalho de modelo, enviando um "toca aqui" como um sincero agradecimento a Yusuke. No dia seguinte, Yusuke foi repentinamente puxado por Shindo para o vestiário, onde ela fez uma pergunta um tanto estranha sobre um amigo da escola primária, que certa vez estudou com Hakozaki. Essas coisas aparentemente aleatórias a levaram à curiosidade sobre o caráter excêntrico do professor Yusuke. Naquele instante, um sino estranho tocou. O mestre do jogo, o controlador do jogo do destino, apareceu repentinamente através de uma chamada direta. Embora a voz fosse ligeiramente diferente das vezes anteriores, Yusuke rapidamente reconheceu isso como uma convocação para uma nova missão. Por razões desconhecidas, o sistema o levou diretamente para uma escola estranha, até o empurrando para o banheiro feminino em um momento delicado. Lá, um grupo de estudantes estava se preparando para realizar um bullying cruel, forçando uma colega de classe a se despir para tirar fotos não autorizadas. Embora não conhecesse nenhuma delas, Yusu não conseguiu ficar parado. Por instinto e impulsividade, ele correu para resgatar a garota de óculos, destruindo todos os telefones ao alcance, incluindo um guardado em segurança em uma bolsa não relacionada à situação. Essa ação ousada fez com que todo o grupo de garotas entrasse em pânico e fugisse. Yusuke foi mal interpretado como um esquisito. A única que ficou foi Yuka, a garota que havia sofrido bullying antes. Depois de ouvi-la explicar que ela foi punida por um comentário acidental durante uma transmissão ao vivo, Yusuke entendeu melhor sua situação. Embora um ano mais velha que ele, Shindo parecia bem infantil, sonhador e um tanto peculiar. Ela pensou que Yusuke estava tentando agir de forma legal, embora suas ações fossem um tanto rústicas. Antes de partir, ela o aconselhou a aprender com os homens fortes dos jogos, se ele realmente quisesse se tornar legal. Alguns dias depois, o grupo de 3 foi convocado para o mundo da missão novamente. A maior surpresa foi que a quarta personagem a aparecer era ninguém menos que Yuka, que agora se tornava uma membro oficial da equipe, pronta para acompanhar o grupo no novo desafio. O mestre do jogo, aparecendo novamente com uma saudação repentina, apresentou a profissão atribuída pelo sistema a Yuka, uma maga do fogo nesta atualização. Houve uma mudança importante afetando diretamente o combate. O tempo de ressurreição não era mais fixo em 30 segundos como antes. Devido ao uso excessivo de ressurreição na missão anterior, o sistema estendeu o intervalo para 40 segundos. A quarta convocação abriu uma missão que parecia simples à primeira vista. Completar a exploração de 5% da área do mapa e transportar um tipo desconhecido de mercadoria para um destino estranho. Chamado Redouble, entretanto, todas as informações relacionadas ao pacote permaneceram completamente misteriosas, deixando o grupo tateando no escuro. Antes que pudessem implementar um plano, Yuka, a mais nova integrante da equipe, foi informada por Shindo e Hakozaki sobre toda a história, relacionada à ousada ação de Yusuke. No mundo real, o estranho incidente no banheiro da escola havia distorcido sua imagem aos olhos de seus amigos, levando ao isolamento completo em um coletivo desconhecido. Yusuke se tornou uma sombra silenciosa, cujo motivo ninguém entendia, exceto por aqueles que haviam passado por batalhas de vida ou morte com ele. No mundo virtual, quando a equipe decidiu dividir forças para acelerar o progresso da exploração do mapa, uma situação inesperada ocorreu. Uma criatura grande se lançou do céu direto para o chão,
chão. De sua carcaça emergiu uma centopeia com uma forma bizarra. Antes que pudesse reagir, Dátil foi derrubado e perdeu a vida imediatamente. Usar ressurreição não era mais fácil. Quando o tempo foi estendido para 40 segundos, forçando o grupo a lutar sem seu principal pilar. Enquanto isso, Yuka ainda não conseguia se acostumar com o ritmo da batalha, tentando exercitar as habilidades de uma maga de fogo. No entanto, sua inexperiência significava que muitos dos feitiços que ela lançava quase não tinham efeito significativo. Eles só conseguiam aumentar ligeiramente a temperatura, em uma área muito pequena ao redor dela, o que não era muito útil na intensa batalha. Ela lançava feitiços com grande espírito, mas os resultados eram extremamente sombrios. Outro monstro emergiu repentinamente do subsolo, mordendo Yuka diretamente, fazendo-a cair inconsciente. No meio do caos, Yusuke, depois de voltar à vida, começou a se lembrar do que a garota havia dito no dia anterior. Embora ela muitas vezes parecesse um tanto infantil, ela causou uma impressão especial nele. O suficiente para fazer Yusuke querer mudar. Desde que se tornou um jogador neste mundo, ele sempre quis buscar algo além da sobrevivência. O que agora talvez significasse ser legal e se tornar alguém que pudesse ser respeitado. Ele passou as 2 semanas anteriores pesquisando como se tornar mais legal. No momento crucial, quando a batalha com a centopeia gigante entrou na fase decisiva, Yusuke notou que a fraqueza no corpo da criatura estava no abdômen, um lugar escondido da vista e menos protegido. Yusuke usou uma faca de cozinha, a arma familiar de sua atual profissão de chefe, para eliminar as pernas do monstro uma por uma, tornando-o imóvel. Então ele pegou a mão de Hakozaki para se preparar para finalizar o monstro. Juntos, eles focaram sua força para cortar a cabeça da criatura gigante com um golpe decisivo. A missão de eliminar a centopeia foi concluída. Um final elegante para uma batalha que parecia não ter escapatória. Após as coisas se acalmarem, a história de Shindo, a terceira jogadora, gradualmente se desenrolou através de flashbacks. Quando criança, ela era teimosa, sempre causando problemas e nunca disposta a ceder. Essa personalidade foi amplamente formada devido à influência de seus 2 irmãos mais velhos na família, que frequentemente a pressionavam e desafiavam, fazendo-a se rebelar contra a violência. Durante a escola, Shindo frequentemente infligia ferimentos a si mesma e também tinha muitas brigas com colegas de classe, fazendo com que ela se isolasse gradualmente, tendo que almoçar sozinha no corredor. Essa situação continuou até que ela conheceu uma irmã mais velha, a única naquela época que a ouvia e compartilhava, dando-lhe uma sensação de segurança. No entanto, a vida continuou a dar golpes dolorosos. Yuri, que tinha uma aparência pouco atraente, tornou-se alvo de ridículo nas redes sociais. As palavras duras que caíram a fizeram cair em desespero e finalmente escolher deixar este mundo. Esse choque atingiu Shindo diretamente, fazendo com que ela desaparecesse silenciosamente da escola, dando as costas para todos ao seu redor. A dor de perder um ente querido não apenas a machucou, mas também iluminou claramente o intenso desejo escondido no fundo de sua mente. Ela acreditava que devia se tornar brilhante e forte o suficiente para fazer com que todos olhassem para trás e reconhecessem sua existência. Só assim, os comentários depreciativos do mundo real não a fariam mais vacilar. Para Shindo, este mundo era a única oportunidade de renascer, onde ela não precisaria abaixar a cabeça diante de olhares desdenhosos. Na manhã seguinte, o grupo de heróis decidiu retornar à vila que havia visitado, esperando encontrar transporte para continuar sua jornada. No entanto, quando lá chegaram, perceberam que o cenário havia mudado completamente. As pessoas haviam desaparecido sem deixar rastros, deixando apenas casas frias e uma atmosfera cheia de desolação. Um barril vazio rolou ao vento, contendo um mapa borrado e algumas direções vagas. De acordo com ele, o destino que eles precisavam alcançar, Hananda, estava localizado do outro lado do continente. Se viajassem a cavalo, a jornada levaria cerca de 1 mês. A pé, o tempo seria triplicado. Sem outra escolha, o grupo foi forçado a encontrar uma maneira mais rápida de se mover. Eles souberam que perto desta área, uma grande competição estava acontecendo, com o prêmio para o vencedor sendo uma tecnologia de suporte especial, uma oportunidade de encurtar a jornada para Ruanda. Essa informação fez Yusuke ficar determinado a participar da competição para obter transporte, acelerando o processo de conclusão da missão. No caminho para o local da competição, eles acidentalmente caíram em uma emboscada
emboscada de um bando local de ladrões. De acordo com as regras neste mundo, heróis não tinham permissão para ferir humanos. Incapaz de revidar, Yusuke sofreu uma séria dedução em experiência, levando a uma queda de nível. Em pânico, o grupo foi forçado a recuar. Shindo rapidamente criou uma cortina de poeira, criando uma barreira que obscurecia a visão, proporcionando condições para que os membros restantes escapassem. Essa ação corajosa fez com que ela fosse capturada pelos ladrões. Antes do início da competição, Yusuke aproveitou todo o tempo para upar níveis com uma criatura estranha, um pequeno goblin geralmente subestimado. Graças ao treinamento persistente, ele atingiu o limite necessário para girar por uma nova profissão. O resultado desta vez surpreendeu a todos. Yusuke recebeu a função de um mago de criaturas, uma profissão rara com poderes especiais, que poderiam manipular a taxa metabólica de qualquer criatura. Além disso, essa habilidade também afetava o poder de persuasão do proprietário ao se comunicar. Embora a princípio não parecesse prático, desde que pisou no mundo virtual, nenhuma habilidade realmente se destacou. Então, desta vez, Yusuke se sentiu um pouco consolado. Um grande evento o aguardava. Pelo menos agora ele não era um fardo completo. No entanto, assim que a rodada de qualificação da competição começou, Yusuke foi rapidamente eliminado da partida. Graças à habilidade de ressurreição, seu corpo se recuperou rapidamente. Ele continuou a observar os desenvolvimentos seguintes com uma nova mentalidade. Sua ousadia e comportamento atraíram a atenção de uma cavaleira, Tavo, um membro-chave da força militar local. Percebendo que este jovem herói parecia estar lutando não apenas por pontos de recompensa, ela propôs um acordo. Yusuke forneceria todas as informações sobre o esconderijo, planos de operação e força de batalha da gangue que haviam encontrado antes. Em troca, Kava lhe emprestaria um cavalo, o meio necessário para encurtar a jornada para Ronanda. Além de trocar informações, a cavaleira decidiu dar um treinamento básico em técnicas de espada para Yusuke, que ainda estava fraco demais, em comparação com o padrão geral, com um treinamento sério naquele curto período. Yusuke mais ou menos começou a sentir o espírito guerreiro se formando dentro de si. Não muito depois, o plano para invadir o acampamento dos ladrões foi implantado. As forças militares atacaram rapidamente o alvo, de acordo com as instruções que Yusuke forneceu. Apesar de seu treinamento, Yusuke ainda não conseguia derrotar muitos inimigos sozinho. No entanto, essa situação era diferente, porque este era um território de defesa legal. Então, guerreiros ortodoxos não eram penalizados em experiência ao revidar. Incapazes de resistir à força esmagadora do exército regular, os ladrões decidiram invocar uma entidade terrível chamada Black Sacker, uma forma de criatura outrora considerada humana. No entanto, devido a comer seres espirituais, contendo poder mágico além de sua capacidade digestiva, ele havia perdido completamente a razão, tornando-se uma máquina de matar enlouquecida, que não mais distinguia entre amigo e inimigo. Sua verdadeira natureza era como a de um guerreiro. Entretanto, em vez de escolher uma vida simples em uma pequena casa, aquela criatura mergulhou no campo de batalha com pura fúria violenta, apreciando a sensação de torturar os outros. Cada golpe era uma expressão de raiva sangrenta em tudo ao redor. Enfrentando um inimigo muito além da capacidade de luta normal, Kavo, a cavaleira que havia treinado Yusuke, apesar de suas técnicas habilidosas, gradualmente perdeu força. Sua espada afiada foi forçada para trás. Quando sua espada longa se quebrou ao meio, apenas uma faca de cozinha, e Yusuke correram para apoiar seus companheiros de equipe. Em desespero, em meio ao pânico, Yusuke de repente se lembrou de sua nova habilidade, o poder distintivo de um mago de criaturas. Após um momento de análise, ele aplicou uma tática para distrair o inimigo. Aproveitando-se de quando o oponente estava desprevenido, ele avançou, desferindo uma estocada fatal no estômago da criatura sedenta de sangue. Embora tenha resistido por alguns segundos, o oponente foi finalmente derrotado por um golpe decisivo de Kavo, que finalmente recuperou sua espada para encerrar aquela batalha sangrenta. Após o incidente, o grupo de Yusuke foi protegido por Kavo. Em resposta à coragem deles, ela concordou em escoltar todo o grupo para Hananda. Em troca, a cavaleira solicitou trazer consigo alguns associados próximos para garantir a segurança durante a longa jornada. Ao mesmo tempo, ao longo da jornada, ela forneceria diretamente treinamento adicional de espada para cada membro, ajudando-os a aumentar sua força para enfrentar perigos imprevisíveis. Esperando adiante, desde a infância, Kyukyu sempre viveu com um corpo fraco. Cronicamente doente, portanto, seu maior desejo não era riqueza ou poder, mas o desejo de se tornar uma farmacêutica talentosa. Ela queria ser capaz de formular remédios especiais para tratar não apenas a si mesma, mas também sua mãe,
que a apoiou por muitos anos difíceis. Embora não fosse rica, o espírito de altruísmo e empatia pelo sofrimento alheio nunca deixou a mente de Kisu, fazendo-a sempre esperar que um dia ela pudesse trazer alívio para aqueles que sofrem. No entanto, quando foi puxada para este mundo de jogo cruel, onde os fortes podem punir os fracos em um piscar de olhos, Kusu não pôde deixar de se sentir tonta. Testemunhando o exército eliminar ladrões com apenas alguns golpes de espada sangrentos, o coração frágil dentro dela parecia se contrair de medo. Embora no fundo Kusu quisesse muito proteger seus amigos e pessoas inocentes que vivem neste mundo fantástico, ela ainda não conseguia se livrar de sua hesitação, retida pelo medo da morte. Toda vez que tinha que enfrentar uma batalha real, enquanto isso, Yusuke, que passou por várias profissões desde o início do jogo, atualmente possuía algumas habilidades únicas. Desde culinária curativa até as habilidades de um mago de criaturas. Graças à sua habilidade de ajustar as taxas metabólicas, ele podia usá-la para estimular o processo de recuperação em corpos feridos, fazendo cortes cicatrizarem rapidamente. Ele poderia até salvar pessoas morrendo se a habilidade fosse usada a tempo. Na desafiadora jornada, os membros do grupo gradualmente tiveram que enfrentar incontáveis ferimentos, tanto físicos quanto mentais, e foi durante esses momentos que as habilidades de suporte de Yusuke se mostraram extremamente úteis. Qualquer um ferido viria até ele como um lugar para confiar sua sobrevivência. Fé. Quanto a Kisu, ela observava continuamente, aprendia e silenciosamente lembrava a si mesma que, embora atualmente fraca, ela definitivamente não pararia. Ela queria se levantar e se tornar alguém que pudesse ajudar os outros, não apenas se esconder atrás de pessoas mais fortes. Em outro canto, Kavo, a cavaleira que não hesitou em lutar contra Blacksucker, estava treinando os membros com alta intensidade, forçando-os a praticar luta de espadas até a exaustão em uma área deserta no fundo da floresta, onde criaturas se reuniam. Kuzu finalmente experimentou o primeiro momento em que realmente ousou enfrentar seu próprio medo. Naquele que parecia ser um cenário aleatório, a espada em sua mão foi levantada no exato momento em que um monstro deformado saltou de uma árvore. A lâmina interrompeu o ataque, pouco antes de suas garras a tocarem. Naquele momento, o instinto de sobrevivência, combinado com o profundo medo em seu coração, a forçou a agir e, surpreendentemente, ela não desmaiou. Enquanto isso, Yusuke, que estava assumindo o papel de um mago, demonstrava uma obsessão um tanto estranha por criaturas vivas. Ele parecia ter um prazer incomum em observar o funcionamento dos mecanismos de seus corpos, a ponto de frequentemente testar sua habilidade de controlar o metabolismo, enfraquecendo-as e depois acabando com elas lentamente. Seu grupo frequentemente brincava que esse hobby tinha um toque perverso, mas para ele, todas as ações servem ao propósito da sobrevivência. E encontrando oportunidades para sobreviver em um mundo cheio de perigos, enquanto se moviam pela estrada para a feira comercial, eles encontraram acidentalmente um grupo de soldados cercados por uma matilha de lobos, com um comportamento de caça muito agressivo. A informação preliminar mostrou que, entre os presos, havia crianças, cujas vidas estavam ameaçadas. Kisu, embora ainda carregasse o medo de lutar em seu coração, expressou o desejo de se aproximar e resgatar sozinha. O professor Yusuke, que tinha muita experiência em combate antes, imediatamente se separou, com Kuzu decidindo deixar o grupo para ir ao local. Ambos avaliaram que esta poderia muito bem ser uma missão oculta, contendo pistas sobre as mercadorias que precisavam ser transportadas para Redobo, o local-alvo para este desafio. Enquanto isso, os membros restantes continuaram em frente para completar o objetivo principal. Junto com essa escolha, os dois heróis principais do Time Yusuke, junto com Kusu, francamente, confrontaram os lobos, que haviam sido atraídos pela aura daqueles com poderes, puxados pela sensação de hostilidade. A matilha mudou para atacar o grupo deles. Embora Yusuke tivesse apenas uma faca de cozinha e uma panela na mão, e Kuzu, originalmente uma colegial inexperiente, possuía apenas uma espada fina. Ambos ainda lutavam para revidar em vão. A diferença de poder entre os dois lados era muito grande. Eles foram rapidamente derrubados e caíram em um estado de ressurreição, onde não queriam mais confiar em si mesmos, fazendo com que outros tivessem que se levantar e protegê-los. Kizu, após ser ressuscitada, escolheu enfrentar diretamente o medo que corroía seu coração. Desta vez, ela não se escondeu nem ficou atrás dos outros, ela avançou ativamente, enfrentando um dos lobos ferozes que estava à espreita. Embora seu coração ainda estivesse tremendo, cada passo carregava uma resolução mais determinada do que nunca, não hesitando em sacar sua espada desde o início. Ela usou
a calma e uma postura calma para fazer o monstro confundi-la com uma presa. Incapaz de resistir, quando avançou rápido como um raio, a espada foi desembainhada decisivamente. Ela não precisou usar força bruta. Simplesmente colocando a lâmina na trajetória do ataque, a lâmina de aço apunhalou direto no ponto fraco, o peito da besta no auge de seu salto, acabando com ela em um instante. Em outro canto do campo de batalha, Yuzuki, após perceber que alguém familiar estava se aproximando, decidiu aproveitar a oportunidade, atraindo o lobo restante em direção ao novo aliado. Kava, uma cavaleira que havia lutado com eles na missão anterior, apareceu com uma postura experiente. Sem precisar de muita conversa, ela imediatamente desferiu um golpe afiado, derrubando o alvo assim que ele entrou no alcance da espada. A aparição de Kava não foi aleatória. Ela estava atualmente trabalhando com um grupo de soldados do Império Given. Estes não eram apenas guerreiros comuns. Eles carregavam uma missão secreta, incluindo escoltar um grupo de sacerdotes para a terra de Yuro. No entanto, na realidade, esta não era uma jornada missionária, mas sim uma viagem só de ida. Sob a ditadura rigorosa de Gibbon, todas as formas de religião foram proibidas, pois ameaçavam o controle estatal. Seguidores religiosos, uma vez descobertos, eram frequentemente forçados a deixar o país, ou até mesmo pressionados a buscar a morte sob o disfarce de voluntariedade. Para manter a estabilidade dentro da nação, em um pequeno reino, onde o xadrez era considerado um símbolo de estratégia e poder, a situação estava entrando em caos. Um dos soldados sob o exército deste país, o sargento Gento, na verdade não existia, mas era apenas uma imagem fabricada criada para distrair o público. Ele era simplesmente uma ferramenta montada para reforçar falsas crenças, para manipular os pensamentos das massas. Os residentes locais, particularmente notáveis, eram os missionários, suspeitos de serem elementos perigosos. Aos olhos do narrador, eles podem ser alvos que a força dominante estava monitorando silenciosamente. Devido à suspeita, o grupo de Yusuke, os principais jogadores neste mundo de jogo de sobrevivência, teve que abordar e observar cuidadosamente para entender a situação e coletar informações. Através do relato de um membro da sociedade missionária, o grupo de Yusuke soube sobre uma criança em perigo, precisando de ajuda para escapar no passado. O reino tinha muitos grupos que adoravam reis ou criaturas sagradas, como semideuses. Conflitos ideológicos levaram a guerras ferozes entre crenças. No reinado do quinto rei, para restaurar a ordem, ele decidiu apagar todos os vestígios de religião no território. Qualquer um que expressasse reverência por qualquer poder sobrenatural era punido. O monarca também invadiu países vizinhos, escravizando seu povo e trazendo-os de volta para servir a classe pobre em seu próprio reino. Essa informação não foi apenas confirmada pelo grupo de Yusuke, mas também verificada por um soldado do exército do rei. No entanto, na mente de Yuka, um membro do grupo, usar o poder para impor noções pessoais era inaceitável. Ao ouvir a história, Yuka, que sempre manteve sua posição, muitas vezes ia até o fim para monitorar. Enquanto isso, o professor Carrabel teve que intervir para impedir ações impulsivas dos companheiros de equipe. O grupo atualmente tinha apenas 12 dias restantes antes de concluir a missão. Nesse mundo, o tempo do grupo era de apenas 13 dias e 20 horas. O prazo não permitia erros. Durante a discussão da rota, um dos magos nativos sugeriu que, se eles continuassem pelo caminho indireto pelas planícies, eles não chegariam a tempo. Portanto, a única escolha para encurtar a jornada era atravessar a grande cordilheira à frente. No entanto, essa área continha complexos sistemas de mecanismos antigos, projetados como armadilhas de proteção, na entrada da montanha. O grupo descobriu uma roda d'água gigante anexada à porta que levava ao túnel interno. Ao usar este dispositivo para abrir o caminho, todas as saídas atrás também foram trancadas. Isso fez com que eles ficassem completamente isolados nas profundezas da montanha. O mago se recusou a continuar acompanhando-os, sentindo que não podia cooperar com pessoas que não respeitavam a cautela. Em cada passo, restando apenas 4 pessoas: Yuzuki, Shindo, Kuzu e Yuka. Eles não tiveram escolha a não ser seguir em frente, apesar dos perigos que os aguardavam lá dentro. Ao longo dos corredores escuros, muitos mecanismos habilmente disfarçados tornavam difícil para as pessoas comuns reconhecerem. No entanto, com a experiência de missões anteriores, o grupo conseguiu julgar o caminho e se coordenar para superar uma série de armadilhas. Quando chegaram a um grande espaço, quase como um salão natural, de repente um deles, um ancião local que os estava apoiando, foi separado do grupo quando o chão de pedra desabou repentinamente. A parede atrás se ergueu.
empurrando-o para cair no profundo abismo abaixo, não deixando chance de escapar devido à altura extrema. Embora a perda fosse inevitável, os 3 jogadores restantes continuaram a jornada com intenso foco. Eles tinham que calcular cada minuto e segundo, analisando os movimentos dos mecanismos de pedra para passar por uma estreita passagem onde 2 paredes continuamente se abriam e fechavam em ciclos. Passando esse desafio, o grupo alcançou uma área que se assemelhava a uma antiga arena. A atmosfera ali era densa e pesada, com algo incomum esperando. Assim como avisado por um soldado que eles haviam encontrado antes, a criatura que residia nesta área não era uma espécie comum. Tinha uma forma humana, mas foi preservada, servido em estado mumificado. Este era Nepan, uma entidade artificial criada através de magia antiga. Como sua natureza não pertencia mais ao mundo dos vivos, ele podia existir por décadas sem precisar se manter vivo como uma criatura comum. O confronto estava prestes a acontecer, e cada ação agora era vital. Da área perto do portão da fortaleza do exército do Império, o grupo de Yusuke teve que realizar manobras perigosas para superar um terreno traiçoeiro. Um dos membros, sem outra opção, usou uma faca de cozinha como ferramenta temporária, enfiando-a nos cantos da parede, para criar pontos de apoio para escalar a face rochosa e íngreme. No entanto, a grande altura e o escorregadio fizeram com que essa pessoa escorregasse constantemente, caindo muitas vezes e tendo que lutar para subir novamente. Desde o início, apesar de muito esforço, eles ainda não conseguiam acessar a área importante. Em meio ao caos, a luz de trás repentinamente se apagou, empurrando todos para um espaço totalmente escuro. Ninguém mais conseguia ver o caminho claramente, o que os forçou a confiar na intuição para continuar. Após um período de foco intenso, finalmente o líder também conseguiu superar aquela estrada difícil. Na posição mais alta, um grande círculo, simbolizando o ritual de transferência, apareceu sob uma luz fraca. Após uma observação cuidadosa, Yusuke reconheceu uma pessoa familiar deitada imóvel no chão. Era o irmão mais velho de Cavadel, também uma das poucas pessoas que haviam lutado ao lado do grupo durante muitos dos primeiros dias da jornada. Ele tinha muitas vezes ajudado a proteger toda a equipe nas batalhas mais perigosas. No entanto, desta vez nenhum milagre ocorreu. Os vestígios de ataque no corpo do velho camarada mostraram que ele foi morto por 3 guerreiros de alto escalão do Império, indivíduos sedentos por sangue que viam vidas como um jogo de poder. Devido aos ferimentos graves, Yusu não podia realizar habilidades de cura, nem havia tempo para dizer adeus. Com o coração pesado, ele só pôde reprimir suas emoções e continuou em direção aonde seu grupo estava esperando. Em um campo de batalha desolado, no final da estrada, Shindo, a garota que antes tinha uma aparência gentil, mas tinha um forte interior, estava em meio às ruínas, diferente de Nepan, a criatura artificial que o grupo acabara de enfrentar. Desta vez, a pessoa em frente a eles era um dos jogadores que havia falhado anteriormente. Apesar de ter sido derrotada devido aos efeitos do desequilíbrio mágico, uma consequência da sincronização entre o mundo virtual e o corpo real, aquela garota não havia abandonado seus ideais. Depois, Cavo e Shindo avançaram para lutar contra o monstro Napani. Eles só precisavam derrotá-lo para que todo o grupo escapasse deste lugar infernal. No entanto, em um momento inesperado, Cavo foi esfaqueada no estômago pelo monstro. O ataque fez com que seu corpo perdesse o equilíbrio e caísse no lago profundo abaixo. A água gelada a envolvia continuamente, mas Cavo ainda tentava se manter alerta para não perder o controle. Shindo, em pânico, fechou os olhos e deu um passo para trás, sem prestar atenção ao terreno, acidentalmente pisando em um peixe moribundo, fazendo com que ele sufocasse imediatamente. No entanto, a sorte sorriu para ela quando uma estranha energia do sistema do jogo foi ativada. Ela inesperadamente subiu de nível, fazendo com que toda a linha do tempo no mundo da missão congelasse. Shindo lembrou que Yusuke já havia falado sobre esse fenômeno. Isso acontece ao atingir o nível 10. O sistema adicionaria uma nova profissão para o personagem. Depois, ela recebeu a profissão de duelista, semelhante à de seu amigo Hakozaki, e quando o tempo começou a correr novamente, o mestre do jogo imediatamente rotacionou para o próximo desafio. A próxima batalha foi considerada um confronto de vida ou morte, com um gigante guerreiro carregando uma enorme espada longa. A camada de pele que cobria seu corpo era dura como pedra, tornando os ataques normais incapazes de penetrar. Ela lançou um ataque direto, apunhalando direto no peito do oponente. No entanto, como a pele era muito dura, a lâmina não teve força suficiente para penetrar nos órgãos internos. Em vez de entrar
entrar em pânico, a garota mudou imediatamente sua posição de ataque. Um momento depois, a espada do oponente acertou, fazendo com que ela perdesse um braço. Mesmo assim, Shindo manteve seu espírito, levantando seu escudo para bloquear o próximo golpe do monstro. Então ela pulou de trás, agarrando o braço do inimigo enquanto ele se movia para cima. Depois disso, ela enfiou a espada por trás do crânio, direto através do coração do inimigo, usando exatamente a técnica que Kago havia ensinado: focar no ponto fraco para penetrar nas capacidades de defesa natural. Quando Yusuke chegou, toda a batalha já havia terminado. Ao ouvir que Kavo, um personagem no mundo da missão, estava em perigo no Lago Profundo, Yusuke não hesitou nem por um segundo. Imediatamente correu pela costa rochosa, tirou sua capa pesada e mergulhou na água para salvá-la. Sob a água gelada, ele mergulhou fundo, puxando Kavo inconsciente para a margem com toda a sua força restante. Embora os ferimentos no corpo da menina tenham se estabilizado gradualmente, graças à habilidade especial do sistema de jogo, especificamente o efeito de metabolismo acelerado, sua condição física ainda estava extremamente fraca. Para apoiar o processo de recuperação, Yusuke teve que continuamente usar a habilidade de absorver poder mágico dos monstros ao redor. Isso o ajudou a manter habilidades de cura por um longo tempo, mas também o fez cair em um estado de exaustão. Cada vez que ele restaurava outra pessoa, sua própria vida estava sendo parcialmente drenada. A sensação de tontura se espalhou por todo o seu corpo, fazendo seus membros ficarem dormentes. Vendo Yusuke se esforçar tanto por ela, Kava o recompensou com um beijo em segredo. Mas, inesperadamente, essa cena foi testemunhada pelas outras 3 garotas, deixando Kava muito envergonhada. Nessa situação, ela só pôde pedir a todos que mantivessem esse assunto em segredo de Yusuke. A noite passou em silêncio, com apenas o som do vento soprando suavemente entre os pinheiros. Durante a contemplação, Yusuke começou a conectar o que havia experimentado em missões anteriores. De repente, ele percebeu algo estranho que estava ali o tempo todo. Nenhuma das missões que eles já receberam mencionava explicitamente um nome específico. Seja investigando o chefe da aldeia, descobrindo 2 aldeias misteriosas, ou procurando por um monstro na biblioteca, todos apenas davam sugestões, sem identificar claramente alvos individuais. Esse pensamento levou Yusuke a uma hipótese ousada. O item considerado como mercadoria nesta missão não precisava necessariamente ser um objeto tangível, missionários ou prisioneiros especiais, até mesmo um indivíduo específico. Todos tinham o potencial de se tornarem bens se devidamente definidos. No entanto, de acordo com sua intuição, ele acreditava que a criança que haviam resgatado no encontro anterior, embora fosse um alvo perseguido, certamente não era o item que o mestre do jogo desejava. Talvez o que o sistema exigia desta vez não fosse sobre a forma ou valor externo, mas sim como os jogadores percebiam a responsabilidade. Ao fazer escolhas neste mundo cruel, ao relembrar a sequência anterior de desafios, ele de repente percebeu o ponto-chave que todo o grupo havia perdido. A missão anterior exigia que eles encontrassem o chefe da aldeia para receber um pedido de ajuda. No entanto, o sistema nunca especificou claramente qual aldeia ir, ou qual chefe de aldeia em particular contatar. Isso significava que, desde que encontrassem qualquer aldeia com um chefe, mesmo em um lugar estranho, e aceitassem qualquer trabalho, seria contado como completar a missão conforme o exigido. Ao ouvir a explicação de Yusuke, Yuka e Kyushu começaram a reconsiderar toda a jornada. Nenhuma diretriz mencionava o nome dos bens, ou informações claras sobre o destino específico. Ambos despertaram para a percepção de que o sistema realmente permitia flexibilidade no método de implementação, desde que atendesse às condições gerais que a missão exigia. Graças a isso, Yushu rapidamente concluiu que os 3 crentes não eram realmente os bens que precisavam ser transportados. Como todos pensavam, essa missão não precisava depender deles. Qualquer item, objeto ou mercadoria, se levado ao ponto de entrega apropriado, ainda seria reconhecido como concluído. Finalmente, o grupo de Yusuke também percebeu que tudo que eles fizeram nesta 4ª missão parecia não trazer resultados práticos. No entanto, Kyushu não podia aceitar abandonar os 3 crentes, que estavam sendo mantidos cativos. Diante de sua determinação, Yushu decidiu rapidamente que o grupo tentaria realizar 2 objetivos simultaneamente, tanto apoiar o resgate das vítimas, quanto concluir a missão de entrega a Redobo com qualquer item. Na manhã seguinte, o grupo foi dividido em 2 direções. Um lado assumiu a responsabilidade de encontrar bens adequados para levar ao local necessário, enquanto o grupo restante
perseguiria os soldados do reino que estavam mantendo os 3 crentes capturados. No entanto, a situação neste ponto era extremamente delicada. O país de Dios era conhecido por ser belicoso, então qualquer movimento errado poderia se tornar uma faísca, levando a uma guerra em grande escala entre os 2 países. Portanto, Kavo foi forçada a agir com a máxima cautela. Se ela causasse até mesmo uma pequena perda, as consequências seriam irreparáveis. Enquanto isso, Yus elaborou um plano astuto para forçar o oponente a ceder sem precisar de violência. Este esquema era tão ousado que tanto Kavo quanto Yuka não conseguiram esconder sua surpresa quando o ouviram apresentar. Naquela noite, Yusuke se aproximou de 3 soldados que faziam a escolta, acampados ali perto. Ele se apresentou como alguém que vinha negociar e então construiu uma história convincente sobre ter escapado da masmorra. Os 3 crentes haviam se sacrificado, seus 2 companheiros haviam caído em um abismo e não podiam retornar. E agora apenas Yuka havia sobrevivido. Assim, Yusuke queria trocar as vidas daqueles que haviam caído para trazer de volta os 3 crentes restantes. O plano não parava por aí. Yusuke emitiu um aviso frio de que, se não fosse atendido, ele, como um herói imortal, espalharia a doutrina dos 3 mártires por todo o mundo, fazendo com que as terras caíssem sob uma nova crença. Nesse mundo onde a fé carregava poder, ter um guerreiro imortal espalhando religião criaria um verdadeiro perigo incapaz de ser morto, incapaz de ser parado. Yusuke era como uma profecia derrubando a ordem vigente. Temendo essa perspectiva, os 3 soldados que o prendiam começaram a hesitar. Reconhecendo a oportunidade, Yuka fingiu ser contra Yusuke, criando discórdia para enganar o oponente. Ela mencionou que ela e Yusuke discordavam há muito tempo, então ela estava pronta para cooperar contra ele. Inicialmente, o grupo de soldados ainda estava cauteloso e não se apressou em acreditar. No entanto, se eles não colaborassem, todo o plano desmoronaria. Então eles tiveram que aceitar a proposta. Eventualmente, 2 soldados partiram para perseguir Yusuke. Enquanto isso, uma pessoa permaneceu para monitorar os 3 crentes por 3 horas. Inesperadamente, um deles atacou Yuka com um golpe fatal, ao descobrir que toda a história anterior era apenas um golpe. Sem outra escolha, Yuka foi imediatamente subjugada e escoltada como uma prisioneira de verdade. No entanto, isso era apenas parte do plano meticulosamente arranjado, visando criar o tempo necessário para Yusuke executar a fase final da peça, que ele havia laboriosamente preparado. Yusuke retornou ao local de reunião dos soldados de Dio. Ao chegar, ele calmamente declarou que ele mesmo havia acabado com os 3 crentes, uma forma de vingança por eventos anteriores, pela razão de que a pessoa originalmente não poderia sobreviver até a execução. Sua ação arruinou completamente todo o plano do grupo de soldados, porque de acordo com as regras da missão, se os bens não chegassem ao local necessário em perfeitas condições, toda a missão falharia. Enquanto o lado inimigo ainda tentava processar isso, Yuka, que parecia estar fortemente capturada, de repente escapou com notável facilidade. Ela rapidamente pegou um cavalo e se retirou em segurança. Todos os detalhes estavam dentro do cuidadoso cálculo de Yusuke. Ao criar o mal-entendido de que ele era o único vilão, ele não só ajudou os 3 crentes a retornar em segurança, mas também assumiu toda a culpa para si, impedindo que os 2 países caíssem na espiral da guerra. Do lado dos soldados, quando perceberam que haviam sido espetacularmente enganados e não puderam completar a missão como esperado, os 3 imediatamente se voltaram para perseguir Yusuke e seus associados. Em seus corações surgiram sentimentos de arrependimento, misturados com raiva por deixar a oportunidade escapar. Pelo contrário, Yuka, a companheira com talento para controlar o fogo, sentiu admiração pelo cálculo ousado e inteligente de Yusuke, ao ponto de ser assustador. Ela não conseguia esconder a sensação arrepiante ao olhar em seus olhos alguém que poderia encenar uma peça inteira para salvar pessoas, mesmo ao custo de se sacrificar. Enquanto isso, em outro lugar distante, o grupo de Shindo com Kushu, eles continuaram sua árdua jornada. 3 dias se passaram e eles ainda não conseguiam encontrar nenhuma vila para concluir a parte restante da missão. O tempo para toda a equipe estava se esgotando gradualmente, com pouco mais de 4 dias e algumas horas restantes para salvar a situação. Quanto aos 3 crentes, após escaparem do cativeiro, eles expressaram continuamente profunda gratidão a Yuka e Yusuke, os 2 que não temeram o perigo para trazê-los de volta em segurança. Depois de tudo, Yuka, mais uma vez, enfatizou a Yusuke que, embora este fosse apenas um mundo simulado, a matança deveria ser minimizada. No entanto, para Yusuke, essas emoções humanitárias não pareciam mais tão importantes. Um companheiro havia morrido anteriormente nas mãos dos soldados de Dio,
Ryu, não deixando misericórdia em seu coração. Como consequência da batalha, Yusuke perdeu 2 níveis, por matar um soldado em uma situação não obrigatória. No entanto, em comparação com salvar a vida de 3 crentes e evitar uma guerra entre 2 países, esse preço valeu completamente a pena. Em outra direção, Canela. A leal general sob o reino, junto com sua última companheira de equipe, finalmente rastreou o paradeiro da carruagem que eles estavam procurando freneticamente. Sem perder tempo, eles rapidamente enviaram uma carta urgente ao Palácio Real para relatar a situação atual. Tudo estava dentro da estratégia planejada. Enquanto isso, Yusuke, que sempre manteve a iniciativa, havia acabado de providenciar a retirada da área no momento certo, logo após identificar o perigo. Quase imediatamente, Kavo apareceu de repente. Aquela que antes era considerada morta, agora estava imponente diante do velho inimigo. Sua aparência surpreendeu Kabel, que uma vez havia confrontado o grupo de Yusuke. Ele não podia acreditar que Kavo ainda estivesse vivo, depois de tudo o que tinha acontecido. Sem perder mais tempo, a mulher das espadas frias convidou Kabel para um duelo. Sem muitos truques extravagantes, Kavo usou apenas um movimento para acabar com a vida do inimigo. O golpe de espada preciso foi tão certeiro que seu braço foi cortado em um piscar de olhos. Após declarar que tudo o que tinha acabado de acontecer era meramente uma jogada inteligente encenada para enganar o oponente, Kavo terminou a batalha tirando sua vida. Enquanto isso, o pássaro mensageiro carregando notícias do fracasso das forças de Kaibel tinha voado oportunamente de volta para o Palácio Real. Ao ler o conteúdo do relatório, o rei ficou furioso imediatamente. Ele secretamente atribuiu uma tarefa a um cortesão de confiança, exigindo que essa pessoa caçasse e punisse o grupo de heróis que havia transformado a planta em fumaça. Em outro desenvolvimento, o grupo de Hakozaki tinha chegado a uma pequena vila perto da fronteira de Hadobo. No entanto, a esperança de encontrar um entregador ou bens que precisavam ser transportados para Hadobo rapidamente sumiam. Quando descobriram que ninguém naquela vila precisava enviar ou trocar nada com aquela terra, surgiu uma decepção, fazendo com que a jornada que parecia quase completa agora caísse em um estado imprevisível de estagnação. Em outro local, o grupo de Yushui também estava em processo de preparação para partir para a próxima área, para continuar a completar a missão designada. Durante este tempo, a perspicaz Yuka notou que Kavo parecia estar desenvolvendo sentimentos especiais pelo personagem principal, embora tentasse manter isso em segredo. A expressão silenciosa nos olhos de Kavo fez Yuka reconhecer esse sentimento, um pouco desapontada, pois a jornada estava chegando ao fim. Ao mesmo tempo, vendo que Kavo ainda hesitava em expressar seus sentimentos, Yuka decidiu ajudar silenciosamente. Ela criou condições para que os dois ficassem mais juntos, sugerindo que eles deveriam treinar juntos para melhorar as habilidades de combate. No entanto, apesar das oportunidades que Yuka tentou criar, ainda não houve progresso significativo. O desenvolvimento emocional entre Yusuke e Kavo. O plano de união, que parecia inteligente, levou a um resultado oposto. Kavo fez Yuka treinar com ela, com o objetivo de treinar tanto o espírito quanto a força física, antes de novos desafios em outra direção. Incapaz de encontrar qualquer tipo de mercadoria que precisasse ser transportada para a região de Hadobo, Hakozaki começou a pensar de forma diferente. Ela fez uma proposta ousada. Em vez de esperar, eles interceptariam proativamente nas rotas que levavam a Hadobo, esperando encontrar uma caravana de carga adequada. De fato, essa tática trouxe resultados inesperados. Eles rapidamente encontraram uma caravana a caminho do destino necessário. No entanto, o motorista do carro não demonstrou amizade ou cooperação. Eles se recusaram a deixar o grupo de Kuzu participar, tornando a situação tensa. O conflito era inevitável. O confronto ocorreu brevemente, mas graças à estreita coordenação e às habilidades superiores de Shindo, que possuía habilidades de combate, o grupo de Shindo rapidamente ganhou vantagem. O inimigo foi derrotado, a vitória pertencia ao grupo de heróis. Ao mesmo tempo, eles também ganharam o direito de usar aquele carro para continuar, completando o objetivo final nesta missão. Quando a noite caiu, o grupo de heróis parou temporariamente para descansar. Após um dia agitado, tentando conectar os sentimentos entre Kavo e Yusuke, Yuka havia dedicado um esforço considerável ao longo do dia, elaborando vários planos para aproximar os dois. No entanto, todos os seus esforços ainda não trouxeram nenhum efeito claro. Sentindo-se um pouco decepcionada e cansada, Yuka decidiu ir para a cama mais cedo, deixando espaço para qualquer coisa que pudesse acontecer entre as duas pessoas, que ela estava secretamente nutrindo.
quietude escura da noite, Cowbell inesperadamente se aproximou de Yusuke, seus olhos tranquilos, misturados com emoções profundas difíceis de expressar em palavras. Yusuke pareceu notar a mudança em sua atitude, pensando que seria um momento especial, onde uma confissão sincera seria proferida. Surpreendentemente, a única coisa que Cavo expressou foi um sincero agradecimento a ele, porque sem ele, ela não teria sido capaz de realizar seu desejo de vingar o camarada caído. Não houve romance ou sentimentalismo expressos, apenas uma reminiscência, trazendo forte natureza humana nas brutais circunstâncias da guerra. Na manhã seguinte, não deixando o tempo passar inutilmente, o grupo rapidamente arrumou seus pertences e continuou a jornada em direção à região de Hadobo, que desempenhou um papel importante na parte final da missão. Graças aos esforços incansáveis ao longo de muitos dias, o grupo de heróis havia coletado 3 tipos de bens, especialmente os primeiros itens que se qualificaram para completar os requisitos. Eles foram designados não simplesmente para transportar bens, mas também incluía 3 objetivos principais. Primeiro, o grupo de heróis tinha que garantir segurança absoluta para os 3 crentes em sua jornada de evacuação, porque eles tinham papéis importantes na organização religiosa que ainda existia neste mundo. Em seguida, as armas, coletadas após o combate corpo a corpo com o grupo de soldados do lado do Camboja, precisavam ser levadas para a cidade de Redobo para serem entregues a comerciantes especializados em negociação de equipamentos de combate. Isso não apenas os ajudou a concluir a parte da entrega, mas também criou laços mais fortes entre as forças locais e pessoas de outro mundo. Finalmente, uma missão bastante estranha que fez todos se sentirem desagradáveis. Transferir 3 caixas, contendo as cabeças de soldados caídos, consideradas como prova da conclusão da missão, ou uma forma de propaganda brutal entre as forças. Logo após, eles receberam uma missão secundária adicional, embora não muito complexa, mas que exigia urgência. Especificamente, apenas 5% do mapa do mundo da missão permanecia inexplorado. O grupo foi dividido para concluir rapidamente a porção restante, antes que o limite de tempo deste desafio chegasse ao fim. Após concluir a maior parte da missão, o grupo de heróis decidiu se dividir em 4 direções, para acelerar o progresso da exploração do mapa, visando os 5% restantes de território não identificado. Na noite anterior, bem na encruzilhada da Montanha de Neve, Yusuke e Cavo se separaram, como companheiros, que haviam passado juntos pela fronteira entre a vida e a morte. Embora uma vez movidos por emoções passageiras, ambos entenderam que o mais necessário agora era continuar caminhando pela missão que os esperava. O frio apertou seu controle sobre o mundo ao redor deles. Flocos de neve que inicialmente caíam esparsos agora formavam uma espessa cortina branca, tornando a visibilidade turva. Essa dureza fez Cavo pensar na pior possibilidade. Se alguém no grupo ficasse exausto e desabasse, nesta área montanhosa desolada, seu corpo provavelmente seria completamente congelado. Quando a temperatura caísse a um nível irrecuperável, mesmo se o ciclo de ressurreição fosse ativado, nada mais podia ser salvo. O renascimento levaria imediatamente à morte, porque o ambiente era cruel demais. Embora cada pessoa enfrentasse sua própria jornada, em seus corações ainda preservavam memórias uns dos outros. Momentos lutando juntos, compartilhando refeições, confiando uns nos outros em meio a perigos. Era como uma chama fumegante, impedindo que seus espíritos fossem extintos na feroz tempestade branca que os cercava. Ninguém sabia de antemão se sobreviveriam ou não, mas todos estavam unidos em seguir em frente, aferrando-se à esperança de que, se tentassem, concluiriam o objetivo esperando no final do mapa. A neve continuava a cair mais forte do que eles haviam imaginado. A distância restante parecia não encurtar nada. Na verdade, parecia cada vez mais interminável. A tempestade de neve continuava a expandir sua esfera de influência, com rajadas de vento congelante cortando incessantemente, cobrindo o caminho com uma camada de gelo tão espessa que as direções não eram mais reconhecíveis. O frio implacável agarrava-se a cada casaco, os dedos ficavam dormentes e até a respiração congelava no ar. Finalmente, entre eles, a primeira pessoa que não conseguiu suportar essas condições severas foi Kuzu, embora sempre carregasse uma vontade persistente, sempre tentando não desistir. Desta vez, seu corpo frágil não conseguiu derrotar a natureza cruel. Ela desabou em silêncio em meio à brancura sem fim, como uma pequena folha enterrada em uma violenta tempestade de neve. A morte de Kuzu deixou tanto Shindo quanto Yuka
com o coração pesado. Eles nunca pensaram que esta jornada poderia separar as pessoas umas das outras, tão desesperadamente. No entanto, o tempo não permitiu que eles permanecessem parados. A tempestade ficou cada vez mais feroz, dificultando até os movimentos mais básicos, tornando suas pernas incapazes de levantar. Eventualmente, quando seus corpos não conseguiram dar nem mais um passo, essas duas pessoas também pararam imóveis na tempestade, como duas gigantescas estátuas de gelo, deixando apenas uma pessoa que ainda mantinha a capacidade de continuar a jornada. Yusuke, que outrora rejeitara todas as emoções, não porque fosse mais forte, mas porque no fundo ele sabia que se até ele caísse, os outros três jamais teriam a chance de retornar. Era por isso que ele estava tão determinado a continuar, embora seu corpo estivesse exausto na brutal neve branca. Não era apenas a natureza que o ameaçava. Enquanto se movia pela floresta congelada, Yusuke foi emboscado por uma criatura estranha, um tipo de monstro semelhante a um boneco de neve, nascido do clima rigoroso desta terra. Com uma habilidade especial de sua classe de chefe, ele podia ver através da estrutura interna do oponente, encontrando assim o ponto fraco fatal após uma luta. Utilizando todo o seu conhecimento, Yusuke derrotou o inimigo. No entanto, assim que aquela criatura caiu, gritos miseráveis ecoavam de trás da neve solta. Algumas pequenas criaturas, aparentemente os filhotes daquele que acabara de ser derrotado, correram para fora chorando ao lado do cadáver esfriando. Diante dessa cena, Yusuke congelou momentaneamente, no entanto, ciente de que onde ele estava não era a realidade, onde a ética e a moral poderiam profundamente intervir. Apesar da persistente flutuação em seu coração, ele continuou avançando, porque a missão ainda não estava completa, e o tempo ainda estava passando segundo a segundo. Embora tivesse superado um portão difícil no coração de Yusuke, a preocupação persistia. Ao pensar sobre a possibilidade de que todo o grupo morreria se eles não concluíssem o desafio antes do prazo, essa ansiedade pesava muito em sua mente, tornando cada passo seguinte mais pesado. Enquanto imerso em uma bagunça caótica de pensamentos, ele acidentalmente escorregou e caiu em um buraco profundo, escondido entre a neve espessa. A queda inesperada não lhe deu tempo para reagir. Ele só conseguia pensar silenciosamente que desta vez poderia realmente ser o fim. Após ser levado pela corrente de água congelante para um nível mais profundo abaixo do solo, Yusuke felizmente não perdeu a vida. Em vez de ser congelado no gelo e na neve como os outros, ele caiu em uma caverna com uma temperatura mais quente, o suficiente para manter a luz por um curto período. À medida que a consciência retornava gradualmente, a primeira sensação que o dominou não foi a dor, mas a confusão, pois não havia sinal de nenhuma saída por perto. Enquanto tentava encontrar uma saída da área cheia de gelo fino, flutuando vagamente na superfície de água solidificada, ele acidentalmente descobriu uma antiga vila submersa sob a água, onde uma civilização havia sido enterrada no subsolo há muito tempo. Aquela cena evocava uma sensação misteriosa, tanto familiar quanto estranha, como se alguma memória antiga estivesse sendo despertada. Não muito depois, ele descobriu que seu corpo não aguentava mais. A temperatura quente foi apenas temporária. O corpo perdendo força em um ambiente com deficiência de oxigênio significava que Yuka não podia resistir. Antes que ela pudesse deixar a área perigosa, ela ficou exausta e caiu, tornando-se a segunda pessoa do grupo a perder a vida neste rigoroso mundo de jogo ao mesmo tempo. Yusuke estava tateando em um sistema de cavernas escuras, onde todas as direções levavam a um beco sem saída, quando parecia que ele ficaria para sempre aprisionado neste labirinto de terra e pedra. Ele encontrou um verme gigante, especializado em cavar a terra para encontrar novos caminhos. Com uma tênue esperança, Shindo decidiu segui-lo, pensando que poderia confiar em seus hábitos de escavação para escapar para fora. No entanto, a surpresa atacou. Enquanto seguia o caminho que a criatura deixou para trás, inesperadamente por trás outro monstro avançou para atacar. No espaço estreito e escuro, a resistência era quase impossível. Ele foi engolido em um instante, desaparecendo completamente no estômago daquela criatura terrível. Ser digerido significava que o corpo não podia manter seu estado de existência, tornando o recurso de ressurreição no mundo do jogo ineficaz. Naquele momento, Yuka era a única com força suficiente para suportar as condições climáticas e os monstros. Ela entendeu que seu grupo estava enfrentando um fracasso total. Ela havia desmaiado de frio. Shindo não poderia sobreviver sob a camada de gelo, e Yusuke havia sido engolido pelo monstro. Os três companheiros não poderiam mais retornar. Nenhum deles tinha condições suficientes para ser ressuscitado, porque seus corpos foram destruídos ou completamente congelados. Sozinha no cruel mundo congelante, Yuka entendeu claramente que apenas mais um erro não só faria esta missão fracassar, mas as vidas virtuais de todo o grupo
também terminariam permanentemente no mundo cruel ao qual foram forçados a se apegar em um torpor em meio ao clima rigoroso. Sua mente tecia vagamente imagens de personagens de anime que foram inspirações em sua vida. Essas figuras, como ilusões embaçadas no sonho, pronunciavam palavras silenciosas de encorajamento, exortando-a a continuar avançando apesar das razões obscuras. Com olhos distantes, ela cambaleava na neve espessa, sua mente vazia, apenas uma frágil vontade se apegando a um pouco de clareza. Tudo parecia estar prestes a acabar enquanto seu corpo gradualmente perdia calor. Então, naquele momento, perto da beira, uma figura humana apareceu na neve branca. Uma garota com uma aparência estranha e distintas orelhas de gato, uma característica não pertencente a humanos normais. Ela não era uma aldeã, nem uma inimiga, mas uma jogadora como Yuka. O nome daquela garota era Glenda, uma maga do elemento vento, que possuía habilidades mágicas que podiam controlar o vento. Reconhecendo que Yuka estava em estado de exaustão, Glenda não hesitou em usar magia para ajudá-la a acelerar, encurtando a distância restante até o ponto de conclusão da missão. Embora não fizesse parte do mesmo grupo, Glenda entendeu a importância do tempo para esse jogador moribundo, pois se demorassem, tudo se transformaria em fumaça. Graças àquela ajuda repentina e milagrosa, o grupo de 4, Yusuke, Atsuya, Kuzu, Shindo e Yuka finalmente alcançou a linha de chegada dentro do limite de tempo permitido. Ninguém podia acreditar que as coisas pudessem ser revertidas daquela forma, especialmente quando 3 deles haviam caído em um estado de suspensão, aparentemente sem chance de retornar. Embora recém-ressuscitado e tendo cruzado a fronteira entre a vida e a morte, na tempestade de neve, Yusuke não deixou as emoções sobrepujarem a razão. Ele direcionou sua atenção ao mestre do jogo, a pessoa que supervisionava todo o processo que criou aquelas estranhas e absurdas cadeias de missão. A única pergunta que apareceu em sua mente naquele momento não era sobre recompensas ou a próxima parte, mas sobre a verdadeira natureza do mundo onde eles existiam. Ele queria saber se tudo era essencialmente como mundo masachicha. Pomtezuga a vida detia pasterigalolati. Ou algo muito além da imaginação. A resposta do mestre do jogo deixou todos atônitos. Ao contrário do que eles haviam imaginado, este lugar não era simplesmente uma simulação de mundo virtual, construída por inteligência artificial. Este era um mundo paralelo, existindo simultaneamente com a Terra real, uma dimensão independente, operando de acordo com suas próprias leis, onde o tempo passava de forma semelhante ao mundo real. Segundo o mestre do jogo, cada vez que os humanos tomavam decisões diferentes, mesmo a menor escolha, um novo ramo da realidade nascia. Essa realidade se bifurcava, formando inúmeros universos paralelos, e onde eles estavam agora era um deles. Essa verdade foi como um golpe forte nas mentes de Yuka e Yusuke, especialmente para Yusuke, que uma vez ateou fogo para queimar um soldado vivo em uma missão anterior, para criar uma cena de crime falsa a fim de salvar prisioneiros inocentes. Essa ação, se considerada pela lógica do jogo, poderia ser vista como uma estratégia razoável. Mas, ao ouvir que ele realmente era como uma pessoa no mundo real, sem a proteção de uma simulação, isso significava que ele havia acabado de tirar uma vida real. Imediatamente após o término da missão, todo o grupo foi instantaneamente trazido de volta ao mundo real, onde ainda eram estudantes do ensino médio, com muitas preocupações cotidianas. Quando tudo se acalmou temporariamente, Yusuke enviou uma mensagem para Shindo para relatar todos os desenvolvimentos ocorridos nesta missão. Tudo o que aconteceu no mundo paralelo ainda estava gravado em sua mente, especialmente o momento em que teve que queimar uma vida com as próprias mãos, sabendo claramente que havia apenas uma maneira de completar a missão. No entanto, a consciência de que a pessoa que ele eliminou não era simplesmente um personagem virtual, mas uma criatura viva com carne e sangue reais, fez com que o espírito de Yusuke entrasse em um estado de séria desordem. Aos olhos de todos, ele estava tentando esconder seus verdadeiros sentimentos com um silêncio prolongado. Ninguém no grupo sabia como falar, consolar ou tirá-lo daquele denso espaço negro. A escola que antes fazia Yusuke se sentir estranho agora tornou-se ainda mais solitária. Nenhum olhar suficientemente caloroso, nenhuma palavra tocou seu íntimo. Parecia que tudo ao redor se tornou um eco vazio. Ele próprio também começou a questionar
quem ele era e qual era seu verdadeiro papel naquele mundo. Qual razão o fez ser escolhido? Apenas para então ter que tirar a vida de outro? Enquanto imerso em uma série de pensamentos repetitivos, Yusuke inesperadamente recebeu uma mensagem do mestre do jogo, aquele que havia dado as missões de vida e morte naquele mundo paralelo. Não era uma ordem ou nova informação, apenas uma pergunta simples com dano total. Diga-me seus verdadeiros sentimentos ao tirar uma vida. Apenas uma linha. Mas fez todo o corpo de Yusuke tremer, sentindo como se cada célula em seu corpo se contraísse logo após aquilo. Sem responder uma palavra, ele apagou a mensagem e colocou o celular no bolso. Enquanto caminhava para casa, tentando não pensar em mais nada, Yusuke de repente encontrou uma garota estranha bem em seu quarto. A pessoa usava um chapéu de palha bem grande, obscurecendo a maior parte de seu rosto, tornando essa imagem vagamente reminiscente de alguém em sua memória fraca. Sua voz ecoou no quarto vazio. Ela o culpou por apagar a mensagem antes de pensar cuidadosamente. Hello, de que a pessoa à sua frente poderia ser o mestre do jogo. Embora não respondesse diretamente à pergunta de Yusuke, aquela mulher ainda demonstrava um profundo conhecimento sobre o mundo paralelo em que eles haviam participado, na forma como ela falava, na forma como ela dava opiniões. Tudo apresentava a aparência de uma inteligência muito além dos humanos comuns. Quando ele perguntou novamente sobre sentimentos reais, depois de encarar uma vida, que não era apenas um personagem criado por programação, ela não o evitou. Em vez disso, ela o fez encarar a si mesmo. Yusuke admitiu que, se tivesse entendido claramente desde o início que essas criaturas realmente viviam em um mundo real, ele não teria escolhido acabar com elas. Ele percebeu que essa escolha era uma ferida ainda não cicatrizada, algo que dilacerava sua consciência todas as noites. A conversa não se estendeu mais. Aquela mulher sugeriu que ele deixasse de lado temporariamente pensamentos complicados para se concentrar no que estava por vir, porque agora, Yusuke tinha que encontrar o próximo jogador na lista de missão. Não muito depois, ela o levou a um pequeno restaurante chinês, localizado em um canto da rua com uma aparência antiga, a placa embaçada pela poeira do tempo. Antes de entrar, a mulher anunciou que em menos de meio minuto, o próximo jogador apareceria oficialmente. Ele era exatamente um novo jogador, apenas 14 anos no mundo real. Ele foi arrastado para uma vida caótica por seu irmão, que foi explorado por uma organização criminosa para servir às atividades de tráfico de drogas. Apesar de sua pouca idade, seus olhos estavam cheios de tristeza e indignação. Dada a oportunidade, ele imediatamente agiria para punir aqueles que levaram sua família à beira do abismo. O verdadeiro desafio desta vez era como persuadi-lo a abandonar sua intenção de matar. Ele tinha que ajudá-lo a perceber que sua raiva atual era apenas uma armadilha sofisticada, armada pelos perversos para manipular tanto ele quanto seus entes queridos. Assim que Yusuke e o mestre do jogo entraram no restaurante chinês, onde os dois irmãos estavam se encontrando com seu inimigo, a situação imediatamente se tornou tensa. Um homem com uma aparência robusta, o líder de uma gangue criminosa, apareceu atrás do balcão da cozinha. Sua presença tornou a atmosfera mais pesada do que nunca. Naquele breve momento, Yusuke percebeu que tinha que agir rapidamente, pois tudo poderia desmoronar num piscar de olhos. O menino se aproximou, seus olhos ardendo em vingança, enquanto seu irmão segurava tremendo a faca na mão, como se pudesse apunhalar a qualquer momento. Aquele homem claramente sentiu a ameaça. Imediatamente sacou uma arma e apontou diretamente para a cabeça do menino. Um gesto que mostra brutalidade e indiferença. Diante daquela situação, Yusuke rapidamente avançou, impedindo os dois irmãos de um ato que arruinaria completamente suas vidas. Nesse momento, um objeto do mundo paralelo apareceu inesperadamente. Uma luva mágica criada a partir do poder especial do mundo da missão. Vendo a oportunidade, ele rapidamente a vestiu, ativando a habilidade de desacelerar o processo metabólico, um tipo de poder que só existia em circunstâncias extraordinárias. Assim que o poder foi ativado, todos os movimentos no espaço pareceram desacelerar, criando condições para Yusuke dar um chute preciso na mão do criminoso, fazendo a arma cair no chão. A força policial, chamada com antecedência, invadiu imediatamente o restaurante. Enquanto o caos ainda pairava no ar, o chefe foi preso e os dois irmãos foram retirados do local perigoso, sob a proteção de Yusuke. Depois que tudo terminou, Yusuke se lembrou da pergunta
pergunta anterior do mestre do jogo sobre como era tirar uma vida humana. Agora, diante da realidade de que acabara de salvar alguém de se tornar um assassino, ele podia responder claramente que apenas quando suas ações fossem guiadas pela retidão, ele poderia seguir em frente sem ser engolido pela escuridão da culpa. A partir daquele momento, Yusuke não era mais um adolescente sem rumo no turbilhão da ética. Ele começou a formar em seu coração uma crença de que, se ele ainda tivesse a capacidade de agir pelo que era certo, então, mesmo como uma pessoa comum, ele ainda podia criar mudanças. Hoje foi como um importante ponto de virada para Yusuke, uma rara oportunidade para ele completar a missão inacabada, enquanto ajudava seus companheiros de equipe no grupo de heróis. Antes do desafio adverso da próxima semana, as coisas seguiram umas às outras com propósito, como a orientação anterior do mestre do jogo, que havia aconselhado Yusuke a abrir seu coração para se conectar com Kusuo Hakozaki e outros membros. O estranho aqui era que, embora sozinha, no momento final na missão da neve, foi Yuka quem elevou o espírito da equipe, superando a adversidade com rara determinação e fé. Os pensamentos de Yusuke naquele momento também mudaram gradualmente. O conceito do valor da vida não era mais simplesmente sobre vida ou morte. O mundo paralelo para onde o mestre do jogo os enviou não era agora apenas um campo de batalha para completar missões. Era também como uma terra de salvação para a alma, onde eles podiam se livrar da dor para se remodelarem, se retornassem à realidade. Após vivenciar todas as vicissitudes neste mundo, eles não seriam mais as mesmas pessoas. Alguém que antes vivia com medo, como Shindo, agora poderia enfrentar tudo com calma. Kusu, a garota fraca, que antes era insegura sobre seu físico, agora se tornou mais firme. E Yuka, de uma garota tímida que evitava a sociedade, agora ousava defender o que acreditava. Portanto, Yusu compreendia claramente que salvá-los no mundo da missão não era simplesmente ajudar o grupo a sobreviver até a próxima semana. Era também uma forma de aumentar as chances de cada um deles de viver significativamente a vida que mereciam. Uma jornada de crescimento e renascimento pessoal. Ninguém podia saber ao certo o que aconteceria a seguir. O futuro era sempre uma variável imprevisível. Yusu não se considerava um herói ou alguém com uma missão nobre. Ele era apenas um estudante do ensino médio que antes vivia isolado, agora tentando caminhar com a crença de que, se agir com retidão, mesmo que apenas uma vez, então ele tornou a vida mais significativa.